Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Anuncie o Evangelho para essas crianças, e eu sei que vocês têm feito isso. Não contem apenas histórias, conte as histórias e mostrem para onde as histórias bíblicas apontam. Elas apontam, acima de tudo, para Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Josué, o mapa de Deus para o avanço da igreja. O mapa de Deus para o avanço da igreja. Agora o capítulo 2. Josué é uma série, capítulo 2. E assim, nós temos aqui 24 versículos. E assim se encontra o texto. De Sintim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. É o que diz o texto sagrado. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Isso é muito forte. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. E o versículo 4: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Sim, e o narrador continua: havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, como se fosse um primeiro andar, e é isso mesmo, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Sim. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caís sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E o narrador continua: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Sim, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é forte. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. E o narrador continua: de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. E o narrador
Ele continua lendo a Escritura. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer. E se não colheres em casa contigo teu pai, toda a igreja, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta de tua casa, toda a igreja, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nela puser mão. Que maravilha! Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Entendeu, Raabe? E ela disse, agora toda a igreja preste bem atenção nisso: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Anote isso aí. O versículo 21 é chave também. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, como ela havia direcionado. E ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. E o narrador continua, não é, Sandra? Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. Agora toda a igreja. E disseram a Josué: certamente e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Desde terça-feira, e assim é a partir de terça que iniciamos a preparação do sermão, e terminamos apenas no sábado. No domingo apenas recapitulamos. Mas desde terça, a partir de terça, já estávamos pensando: que tema daríamos a esse capítulo? De acordo com as informações que nos são apresentadas aqui, e que envolva o título da série, Josué, o mapa de Deus para o avanço da igreja. E que não venha forçar o texto, mas a partir do texto. E aí pensamos no seguinte tema: os detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós e suas implicações. Como assim, pastor? Nesse texto tem isso? Está totalmente aí. Os detalhes da obra de Deus por nós, em nós, através de nós e suas implicações. Raquel.
E para que fique claro o tema, o que significa a obra de Deus por nós? Significa o fato de que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa no Calvário. Isso é a obra de Deus por nós. Significa, Cleuma, que Jesus Cristo obedeceu à lei de Deus perfeitamente no nosso lugar. Isso é a obra de Deus por nós. Significa que os méritos que Cristo conquistou em virtude da sua obediência foi transferida para a nossa conta celestial. Isso é obra de Deus por nós. E passaríamos aqui muito mais tempo descrevendo biblicamente, a partir de uma teologia bíblica, ganhando o reforço da teologia sistemática, visitando a teologia histórica, e como estamos fazendo aqui, usufruindo da teologia aplicada, e falaremos muito aqui sobre a obra de Deus por nós. Mas o tema não é só aí, o tema é detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós. E o que é a obra de Deus em nós? A obra de Deus em nós, exemplo, os nossos corações de pedras foram arrancados e no seu lugar foram colocados corações de carne. Essa é a obra de Deus em nós. Uma obra realizada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é Ele? Toda a igreja. A terceira pessoa da Santíssima Trindade? De novo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém. Eu sei que alguns não gostam, mas a psicanálise diz que é ato falho. Acontece comigo, com você também. É o Espírito Santo. Na carta de Deus aos Efésios, no primeiro capítulo, nos é dito que em virtude de crermos no Evangelho, selados fomos com o Espírito Santo. Isso é obra de Deus em nós. Também na carta de Deus aos Efésios nos é dito que em virtude de termos crido no Evangelho, Ele nos foi dado como penhor da nossa herança, ou seja, como garantia de que Deus vai planificar o que Ele prometeu. Isso é obra de Deus em nós. Também passaremos um bom tempo trabalhando aqui essa obra de Deus em nós. E um reforço, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para as boas obras, as quais Deus de antemão as designou, as determinou para que andássemos nelas. A primeira parte de Efésios 2:10 é a obra de Deus em nós. Mas o tema não para aí. Qual é o tema? Detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós e suas implicações. E que obra é essa através de nós? É o que estamos fazendo aqui agora. Pregando a sua palavra para a santificação da sua igreja. É um exemplo da obra de Deus através de nós. O nosso núcleo de panfletagem e entrega de literatura do Ministério Zaqueu, Universidade para Cristo, no dia de ontem, às 8 horas da manhã, esteve lá na hora de Petrolina, a travessia da Petrolina de Juazeiro, fazendo o quê? Entregando panfletos. Põe vários, toda a igreja, e observai a terra de Jericó. E o que eles fizeram? Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Aqui nós temos obra de Deus através de nós. E aqui nós temos detalhes. Detalhes que nos empurram para as implicações do século XXI. Vou relembrar o tema: detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós e suas implicações. E aqui nós temos a obra de Deus através de nós, detalhes da obra de Deus através de nós. E aqui eu quero destacar apenas um nesse primeiro momento.
A soberania de Deus, ela não anula o dever da igreja ser estrategista. Pelo contrário, a soberania de Deus, ela estabelece o dever de usar de uma boa estratégia. Porque nós temos uma mania de pegar a soberania de Deus e anular as nossas responsabilidades. Já dissemos aqui, no primeiro capítulo, que a soberania de Deus não anula o dever de planejar. E Josué planejou. E ele executou o planejamento. No capítulo 2 encontramos Josué sendo estrategista. Chama 2 homens apresentados como espias para sondarem a terra. E isso secretamente. Isso é estratégia. E você não encontra no texto o Senhor repreendendo Josué por conta disso, Camuel. Aliás, Josué, antes de assumir a liderança do povo, até então ele estava sob a liderança de Moisés, a quem ele amava, a quem ele respeitava e com quem ele aprendeu e muito sobre liderança. Ele já era um generalzão de guerra. Ele sabia o que era ser estrategista. E vejam que Deus disse no primeiro capítulo, Josué: onde pisar a planta dos vossos pés, essa terra será de vocês. É promessa. Mas Josué não fez uma leitura equivocada das promessas de Deus. Ele não fez uma prática errônea das promessas de Deus. A soberania de Deus, as promessas de Deus, não anula a responsabilidade de sermos estrategistas. Josué foi estrategista e devemos ser estrategistas hoje também como igreja. Devemos pedir a Deus ideias, estratégias para a igreja continuar avançando, expandindo. Os espias foram. E aí você vê Josué sendo estrategista, mas aqueles 2 homens que ele enviou também foram estrategistas. Onde eles pousaram lá em Jericó? Na casa de um bordel. Vamos aqui essa linguagem anacrônica, mas que descreve o que acontecia lá. Eles pousaram num bordel. Eles não foram procurar saciar a sua vida sexual, não. Eles foram estrategistas. Seria mais difícil o rei e o seu exército perceberem. Porque por ali passavam homens e mais homens em busca, de fato, de saciar a sua sede sexual. Mas ali também conversa de pé de orelha acontecia. Não tem aquela conversa de papo de boteco? Alguns até usam como nome dos seus jornalismos. Como o jornalista Constantino, papo de boteco. Ali acontecia o papo de boteco. E eles não foram para ali à toa, não. Então eles também foram estrategistas. Aí você pergunta assim, pastor, aqui é Antigo Testamento. É palavra de Deus. Mas será que temos um exemplo de estratégia no Novo Testamento? Temos. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. O Evangelho. Aqui acolá eu vejo até pastores reformados, até igrejas reformadas, como que denegrindo o dever de planejar, como que denegrindo o negócio de estratégia, e às vezes querem usar a própria palavra de Deus. O resultado pertence ao Senhor. Sim, mas o resultado que pertence ao Senhor, esse mesmo Senhor a quem pertence o resultado, Ele decretou os fins, mas Ele também preordenou meios para isso. Eu fico assim quando eu vejo até reformados usando da soberania de Deus contra a soberania de Deus. Então vamos lá, João capítulo 6. Como é que é? João capítulo 6 vejam, a soberania de Deus não anula o dever de ser estrategista. O dever da igreja é ser estrategista, fazer uso de boas estratégias. Pelo contrário, a soberania exige, estabelece
Isso. E capacita para isso. João capítulo 6. Vejam só. A estratégia agora quem é? Isso aqui me fascina. Qual é o nome de Josué? No grego? A Bíblia do hebraico que foi traduzida para o grego, a Septuaginta, o nome de Josué está lá, Jesus. O nome de Jesus Cristo no Novo Testamento grego, qual é o nome dele? Jesus. Qual o significado? O Senhor salva. Aqui encontramos Josué sendo estrategista, os seus espias sendo estrategistas. Agora vamos ver o Josué perfeito, o Josué eterno, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, armou a sua tenda entre nós e ele também mostra a importância de ser estrategista. Como assim, pastor? Então vamos lá, João 6, Bíblia aberta, primeiro versículo, todos juntos. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Vamos lá. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Aí já começa a estratégia. Então, subiu Jesus ao monte e assentou com os seus discípulos. Ora, a Páscoa... Só um minutinho aqui, gente. É isso mesmo, vamos lá. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Vamos lá. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Gente, isso é estratégia. Estratégia. Disse o que a Filipe? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Isso é pergunta retórica, é pergunta didática, é pergunta estratégica, é pergunta para ensinar. E você quer ver a prova que é uma estratégia dele? É didática a pergunta? O próprio narrador vai narrar. Versículo 6. Todos juntos. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Louvado seja o nosso Jesus. Cristos, Jesus, o Cristo. Mas o texto não para aí. Isso me fascina, vamos lá. Respondeu-lhe Filipe, todos juntos. Não lhes bastaria 200 denários de pão, Senhor, para receber cada um do seu pedaço? É como dizer assim, Senhor, acorda, Senhor. Ora, que é isso? É isso que ele está fazendo, entenda, por favor, gente. Aí o texto continua. Um de seus discípulos, todos juntos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Onde é que está a estratégia? Diz o texto lá que o Senhor Jesus perguntou a Filipe para experimentá-lo, porque ele já sabia o que iria fazer. Agora aparece André e diz: está aí quem? Volta aí o texto. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas quem mandou esse rapaz para ali, naquele momento? Quem foi? De repente apareceu um rapaz. Breno, apareceu esse rapaz aí, querido. Não tem uma canção que foi composta com base nisso aí? Lembram? 5 pães e 2 peixinhos. Eu lembro que quando eu morava em Cabo de Santo Agostinho, a grande Recife ali, região metropolitana, surgiu essa canção. Eu não sei se é da oficina G3, 4x1, não é? E aí eu lembro que um colega oficial, e eu entendo a questão dele, ele disse: vê que composição, onde é que está isso na Bíblia? Que um menino apareceu com 5 pães e 2 peixinhos. Eu falei para ele: homem de Deus, para com essa história. Está na Bíblia.
Agora você encontra essa informação apenas no Evangelho segundo o apóstolo João. Aí ele disse, lê aí, ó. Apareceu um rapaz, estratégia de Cristo. Quem moveu esse rapaz para lá, para a hora certa? O Jesus, o Cristo. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Ele inclina o coração de qualquer um para onde ele quer. Ele nunca deixou de ser também estrategista. Se Josué era um general estrategista, incomparavelmente é o nosso Josué eterno, Jesus Cristo. A soberania de Deus não anula o dever da igreja usar de boas estratégias. Vamos usar sim. Não é, Silvio? Rúbia. Ministério Zaqueu, minha cidade para Cristo. Eis aí um detalhe da obra de Deus por nós, em nós e através de nós e suas implicações. Eu tenho dito e repito, às vezes alguns amados da tradição reformada fazem um péssimo uso da soberania de Deus, dos atributos de Deus. Aqui, com todas as ressalvas, com todo cuidado, com os pés no chão, pois os nossos pés são de barros, o que estamos ofrendo aqui é abundante graça, graça de Deus, mas eu não tenho um estômago para ouvir alguns pastores tentando justificar o atrofiamento das igrejas que eles pastoreiam, dizendo, mas Deus é soberano. É justamente porque Deus é soberano que pesa sobre ti, meu nobre, a responsabilidade de sair e ir. Porque em Mateus 28 ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora a igreja conhece. Continua a leitura. Foi uma estratégia só para beber água. Gostou, Luiz? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Promessa, garantia, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estratégia. Estratégia. Você quer ver a estratégia dele? Ele passa por uma cidade chamada Sicá, em Samaria. E ele para no poço de Jacó. Ele parou no poço de Jacó estrategicamente. Porque ele já tinha marcado um encontro com uma mulher chamada samaritana. E por favor, quando eu falo marcado encontro, ela nem sabia, no sentido soteriológico de salvação. Ele passou ali estrategicamente, ele parou ali estrategicamente, ali ele conversou com a mulher samaritana, ali ele a salvou, ali ele a libertou e ainda a transformou numa missionária do Senhor, dele. Mas a hora nos é inimiga, não é? Detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós. O texto continua. Agora, versículo 2. Todos juntos? Então se deu notícia ao rei de Jericó. Eles pousaram na casa de quem? De Raabe, uma prostituta. Agora o texto continua. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a quem? A Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, só até aqui mesmo, escondido os 2 homens. Agora o versículo 6, porque o texto já foi lido. O bom senso pastoral diz que isso também é estratégia. Versículo 6 diz o quê? Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Era um lugar para secar mesmo as coisas, tanto de comer como outras mais. Ela escondeu. Agora adiante o versículo 15. O que é que diz o texto?
Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, versículo 16: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós. Demos um exemplo da obra de Deus através de nós, o detalhe. Agora, um detalhe da obra de Deus por nós e suas implicações. Os homens chegam lá, pousam na casa, num bordel, digamos assim, de Raabe. E essa mulher protege esses 2 espias a serviço do Senhor, a serviço de Josué. Que detalhe nós temos aí da obra de Deus por nós? Aí é a obra de Deus por nós. Que detalhes nós temos aí? Então guarde isso aí. Deus instrumentaliza quem Ele quer, quando Ele quer e para aquilo que Ele quer. Ele instrumentalizou Raabe para proteger esses 2 servos dele. Louvado seja o Senhor. Ele usa quem quer, quando Ele quer. Ele usa pessoas inimagináveis, pessoas improváveis. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não se coloca Deus numa caixa de fósforo, Cleo. Manu, não. O nosso Deus não se deixa ser colocado numa caixinha de fósforo dos homens. Ele enche os céus, Ele enche a terra, Ele é o eu sou. Ele disse a Moisés perguntou: quando eu for ter com o teu povo, e o povo me perguntar, vieste em nome de quem? Ele disse: diga ao povo, eu sou, te enviou, porque eu sou o que eu sou, e ponto. Ele instrumentalizou para proteger os 2 servos dele, uma mulher prostituta. Esse é o Deus a quem servimos. Ele instrumentaliza para o bem do seu povo quem Ele quer, quando Ele quer, e para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Entende isso? Qual foi um homem que no Novo Testamento Deus instrumentalizou para evitar a morte dos apóstolos? Lembram? Gamaliel. O Sinédrio já havia decidido: vamos, linguagem popular, exterminá-los. Aí entra Gamaliel: calma, meus compatriotas. Cuidado, se esses homens são de Deus, poderemos entrar numa arena contra o próprio Deus. E olha, parafraseando, quem é maluco para isso? Agora também, se esses homens não forem de Deus, meus queridos, deixa para lá. Deixe-me dar um exemplo para vocês, diz Gamaliel. Olha, outros tantos também já surgiram, se apresentando como salvadores, mas todos deles desapareceram. E aí eles atenderam. Ou seja, Deus instrumentalizou Gamaliel. Deus instrumentalizou Gamaliel. Agora, mais uma vez, não vou citar não, João 6, ele instrumentaliza um rapaz. Só é dito assim: um menino apareceu com 5 pães e 2 peixes. Ei, nós não cremos em coincidência. Nós cremos no Deus da providência.
de onde você menos espera, aparece ou um anjo literal ou um anjo de carne e osso. É preciso apenas estar com os olhos da fé abertos para perceber Deus através de um menino, Deus através de um rapaz e Deus usando até uma prostituta. Deus é Deus. Aí o profeta Elias é enviado para o riacho de Queribe. Com isso, Deus está protegendo o profeta do infiel rei Acabe e da sua esposa, que é apresentada como filha de Belial. Mas lá no riacho de Queribe, quem é que Deus instrumentaliza para alimentar Elias, gente? Por favor, toda a igreja, quem é? Não tenha medo não, vai. Ele usa quem ele quer. Ele usa até mesmo os corvos, ele usa animais para entrar com providência em prol do seu povo, porque tudo é dele. Esse é o Deus a quem servimos. Quem ele usou para fazer o seu povo voltar do exílio da Babilônia? Quem ele usou? Está lá em Isaías, gente, no livro dos reis. Ninguém menos do que o rei Ciro, medo peça. E Deus ainda diz assim, mesmo Ciro não sabendo: Ciro, o meu servo, até o diabo, disse Lutero, é servo de Deus. Ele só vai até onde ele quer. Ele se aproxima de Jó e de Deus, e diz: ele só é assim contigo porque tu tens dado tudo. Ele diz: então vamos ver, então tira. Agora só não toque na vida dele. A tua vida não está à mercê dos homens. A tua vida não está à mercê do diabo. A tua vida está sob o controle do único Deus vivo e verdadeiro. E Ele instrumentaliza quem Ele quer, quando quer, e para aquilo que Ele quer, e por amor a você, por amor a mim, e para a glória do seu nome. Então a igreja tem que avançar. Eita, e se que nada. O que importa é que o nosso Deus, Ele instrumentaliza quem Ele quer, quando quer, e para a glória do seu nome. Então vamos avançar. Raabe. Agora o riacho secou no Queribe. O riacho do Queribe secou, gente. Olha o que ele diz para Elias: vai para Serepta. E lá eu determinei que uma mulher viúva te sustente. Você imaginaria o que dessa mulher? Pelo menos uma mulher viúva cheia do din-din, cheio da grana, não é? Aí chega ali lá, a mulher não tem nem para ela mesma. O que tinha já estava acabando. Queridos, isso é para que Deus mostre para o profeta: dependa absolutamente de mim. Isso é para a própria viúva entender: você é apenas instrumento. Cuidado. Até o que você faz de bem para o outro, entenda: você é apenas instrumento nas mãos do Senhor. Porque nem a vida que você vive e respira é tua, é dele. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. No dia de ontem estava fazendo um velório, mãe da minha cunhada, na 7 de setembro. E sempre que olho para um corpo de alguém, ali naquele momento, me faz lembrar da fala de Salomão, quando ele diz que é melhor visitar um velório do que o nascimento. Ele não está dizendo que é ruim o nascer, o momento de celebrar, ele não está impedindo. É que naquele momento de velório você para e pensa: eu sou limitado, eu também passarei por isso. Eu sou vulnerável, eu sou transitório. Entende a questão? E quando eu estou lá, eu fico imaginando, e um momento como esse passa rico e pobre, letrado e iletrado. Quando aquele que está no trono diz: tá bom, não tem o melhor hospital do Brasil ou do mundo que segure. Mas também quando ele diz: ainda não tem o pior hospital, o pior atendimento que tire a tua vida, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida.
Como disse o meu primeiro pastor Agemiro, para ele um câncer ou uma gripe não faz diferença, porque Deus é Deus. Mas o texto continua. Detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós e suas implicações. Olha só, versículo 6 agora, novamente. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos valros do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Observe agora. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Agora toda a igreja. O 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E ela continua, a gente está falando agora da prostituta, viu? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saí do Egito, isso, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom, que estavam além os quais destruíste. Agora o versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, gente, que está falando aqui é Raabe, entendem? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ah, Edneia. Terceiro detalhe aqui, voltando novamente, obra de Deus por nós. E o detalhe é este aqui, ó. Antes de você chegar lá Deus já está. Antes de você chegar lá Deus já está. Antes de Josué chegar em Jericó, Deus lá estava já, infundindo medo sobre o rei, infundindo medo sobre o povo, e até a Raabe tomou ciência. Eu sei que o Senhor, o vosso Deus, vos dará esta terra. Louvado seja o nosso Senhor. A igreja não tem medo de ir, porque antes dela chegar lá Deus já está, movendo corações, abrindo caminho. Ele não se atrasa, ele chega na hora certa. Aí eu vos convido a lermos rapidamente o Salmo 139, a partir do versículo 7. Esse é o detalhe da obra de Deus por nós, em nós e através de nós, suas implicações. Antes da igreja chegar lá na travessia da Barquinha, Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Silvio, lá Deus já estava. Antes da igreja chegar lá em frente à Universidade do Nassau, e vamos chegar lá um dia para panfletar, é lá fora mesmo. Lá ele já está. E o Salmo 139, versículo 7, toda a igreja. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aleluia. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ah, gente, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, só tem mesmo. Lá estás, lá estás. Entende, salmista? Se eu for para lá tu já estás. Se eu descer, lá tu estás. Então, igreja do Senhor, antes da igreja chegar lá Deus já está preparando o caminho para a igreja passar. Então vamos avançar. Chegamos hoje aqui às 17 horas e 10 minutos. E o diálogo que rolou com a minha esposa foi este. Mas, Senhor, parafraseando a conversa, mas já estamos sem espaço, mas queremos mais. Manda.
O espaço é consequência. Não vamos, espaço é consequência. Mais gente confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mais. É a oração de John Knox. Conceda minha Escócia para Cristo, senão eu morro. Conceda minha Escócia para Cristo, senão eu morro. Conceda minha Escócia para Cristo, senão eu morro. Ó Senhor, conceda-nos os petrolinenses para Cristo, senão morreremos. A rainha temia mais a oração de John Knox do que do exército ao seu serviço. Não tem aquele corinho que diz, não é? Quando eu cheguei, aí o Senhor já estava. Não tem? Quem lembra dessa cançãozinha? Não tem ninguém da antiga aqui, gente? Não acredito. Não é minha, só a frasezinha. E o Senhor... Vamos lá, gente, só o corinho. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava... Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Aliás, quando eu fui colocado aqui como pastor dela, aqui ele já estava. E eu cheguei aqui porque aqui ele já estava. Ele cuida bem do seu povo, da sua igreja. Ele sabe quem ele levanta, ele sabe quem ele tira. Ninguém melhor do que ele. Ei, crente, confia no teu Deus. Confia no nosso Deus. Ele não erra, ele não falha. Vai, vamos. Vamos lá, Juan. Vamos ganhar mais jovens para Cristo, guerreiro. Bora, Dualdo. O PH, vamos lá, SAF. Vamos ganhar mulheres para Cristo Jesus. Ei, você que é casal aqui, os dias 8 e 9 de novembro, seminário para casais. Quer abençoar seu namoro, menino? Ei, menino, pegando aqui um gancho com a palavra de Jeremias, o reverendo. Ei, Zé, só ele pode usar essa linguagem, só ele é engraçado, não é? Sem imitação barata. Mas, ei, você começou a namorar agora, é para você também. R$50 não é lucro, não é só para pizza mesmo. Se você sair para comprar uma pizza por aí é quanto? É quanto? 60, Josué? Isso, é mais baratinho, né? Mas em conta de 40 por aí também, guerreiro. Veja bem, em conta para todo preço, dependendo do momento do bolso, né? Quando o bolso está mais ou menos, a gente vai lá. Quando o bolso está mais... Então, e a gente come do mesmo jeito. E você vai simplesmente pagar R$50, porque mais do que pizza, você vai ter o Deus que acabamos de dizer. Antes de você chegar aqui no dia 8 e 9, Ele aqui já estará para restaurar, para libertar, para perdoar, para reconciliar, para que você diga: Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então bote a mão no bolso, acima de tudo, se inscreva, por favor, em o nome de Jesus Cristo, invista num casal não crente. Pastor, o sermão, a implicação do sermão, gente. Isso aqui é a implicação do sermão, isso aqui é a aplicação estendida. E outra coisa, pastor, o horário, é verdade. Encerrando aqui. E o resto do texto vai mostrar o que eu estou dizendo aqui. Você percebe, como já dissemos, antes de chegar lá, Deus lá já estava gerando medo no povo. Quando os espias voltam, narram a mesma coisa para Josué. O povo lá está com medo da gente. Quem fez isso, gente? Deus está lá, os versículos 23 e 24. Mas aí, para encerrar o sermão de hoje, aqui é fenomenal. A obra de Deus, João, por nós, em nós e através de nós, suas implicações. Sabe qual a principal? Existem outras. O principal motivo que Deus move Josué para mandar 2 espias. E sabe por quê que eles pousam na casa de Raabe? Sabe por quê? Esse é o último detalhe do sermão e o último ponto. Porque na verdade o que Deus já estava determinado era salvar uma tal de Raabe, prostituta. Aqueles homens não chegaram lá por obra do acaso, não. Deus foi movendo eles, porque Deus estava de olho em Raabe. Esse é o Deus a quem servimos. Observe agora o que essa mulher diz. Observe, queridos.
Observe comigo aí. Versículo 12. Aqui é Raabe. E aqui nós encontramos a obra de Deus por nós e a obra de Deus em nós, na vida de Raabe. Aqui ela já está convertida, ainda que novinha ainda na fé. Aqui ela já está convertida. Queridos, quem passava lá no bordel dela, estava anunciando, olha, esse povo aí, que Deus abriu o mar vermelho, viu? E ela começou a ouvir, ela mesmo narra isso, lembra não? Ela mesmo narra. Ao ouvir esse testemunho que era dado ali, pelos homens que por lá passavam, soldados e outras pessoas mais, ela parou e disse, ah não, eu creio nesse Senhor de Israel. E como você percebe isso? Versículo 12. Agora pois, todos juntos, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Aquela já está crendo, gente. A principal razão, porque Josué mandou 2 espias, e esses espias pousaram lá em Raabe, é porque Deus, antes de Josué chegar lá, já estava lá fazendo uma obra em Raabe. Ele já havia arrancado seu coração de pedra, colocado um coração de carne, e ela agora pede misericórdia. Jure pelo Senhor. Carlos, isso é maravilhoso, guerreiro. E aí eu quero pegar um gancho do reverendo Hernando Dias Lopes no Aviva Sertão. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Ele precisa de homens e mulheres que o amem, que o obedeçam e vivam para a glória do seu nome. É disso que ele precisa. Os homens que ele levanta e se tornam conhecidos nacionalmente merecem respeito, mas não são estrelas. Só existe uma estrela na igreja e o nome dele é Jesus, o Cristo. És a nossa estrela da... Vamos lá, Denise. Por favor, Priscila. Somente ele, Denise. Amém. Ele é a estrela da manhã. Agora lê o versículo 21 comigo. Eles disseram, com essa mesma corda de escarlate, você vai amarrar no portal da casa. E quando chegarmos aqui, e o Senhor nos dará essa terra, quando olharmos para isso, vamos poupar você. Vamos poupar sua família. Queridos, nos faz lembrar quem é isso? Nos faz lembrar quem é isso aqui? Isso aqui é tipologia. Isso aponta para Cristo. Raabe fez como eles pediram. Versículo 21. Versículo 21. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela fez o quê? Ela acreditou ou não? E ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela acreditou no Senhor de Israel. Ela acreditou no Deus de Israel. Essa foi a principal razão porque Deus levou Josué a enviar 2 espias. Talvez os espias nem imaginassem. Essa foi a razão porque os 2 espias pousaram na casa de Raabe e eles nem imaginavam, mas antes de lá chegaram, lá com Raabe, Deus já estava movendo o seu coração. E para você não ficar com dúvida, Mateus 1, e assim vamos encerrar mesmo, viu? Mateus 1, para você não ficar com dúvida no coração.
Veja o que Deus fez com Raabe. Veja como Deus concedeu a ela uma nova história. Deus colocou Raabe na linhagem de ninguém menos do que Jesus Cristo. Deus colocou Raabe na linhagem de Jesus Cristo. Preste bem atenção. Mateus, o primeiro capítulo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Abraão gerou a Isaac, toda a igreja. Jacó, Judá e a seus. Judá gerou de Tamar e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão gerou a Aminadab e a Naasson. Agora preste bem atenção nesse Salmão. Ei, toda a igreja agora bem forte, bem ênfase. Salmão gerou de quem, gente? Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E pode prosseguir a leitura em casa, fica como recomendação. Raabe, quando Israel passou por Jericó, Raabe acompanhou o povo do Senhor. Ela agora era do Senhor. Isso nos faz lembrar Ruth se dirigindo a Noemi. Quando o esposo de Ruth morre, Noemi disse à sua sogra: minha filha, você está desimpedida, com lágrimas nos olhos, pode ir, volta para o teu povo, pode voltar. Qual foi a resposta de Ruth? Qual foi, Beto, a resposta de Ruth? Não irei. E sabe a razão, Noemi? Porque doravante, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde queres que você vá, eu irei também. Louvado seja o Senhor. Assim fez Raabe, aqui mais eu não fico, porque o Deus de vocês agora é o meu Deus. O povo de vocês é o meu povo. E ela casou com o servo de Deus Salmão. Dele veio Boaz. E ela entrou na linhagem de ninguém menos do que Jesus Cristo. Então, queridos, esses são os detalhes, alguns dos detalhes da obra de Deus por nós, em nós e através de nós, e suas implicações. Significa o seguinte: há esperança para todo mundo. Há esperança para a prostituta, há esperança para o ladrão, há esperança, e a esperança é Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer um coral apenas com isso. Eu vou dizer a esperança, e a igreja bem forte vai dizer, e a esperança é Jesus Cristo. Combinado assim? Entenderam? Posso levar adiante? É um coral, hein? A esperança. O ensaio foi bom, agora é de verdade. A esperança. Hoje, sempre, eternamente. Amém.